Bom dia, vamos dar prosseguimento à nossa matéria de avanços tecnológicos e hoje nós vamos falar de duas matérias, né? A medicina nuclear e a radioterapia. Medicina nuclear. O que nós entendemos sobre medicina nuclear? Medicina nuclear é a parte onde nós iremos estudar os contrastes, os isótopos radioativos. É um equipamento que vai fazer a imagem produzida da informação de dentro do paciente. Ou seja, a medicina nuclear ela trabalha com o equipamento igual a um tomógrafo, né? Um PET, Positron Emission Tomographic. Ele vai captar as imagens vindas do corpo humano. Como assim, Miguel? Simples. A medicina nuclear ela trabalha com contraste radioativos, ou seja, é injetado um contraste no paciente e o paciente passa a emitir a radiação. Então eu tenho um equipamento parecido com um tomógrafo, né, que tem duas cabeças, uma ou duas cabeças captadoras de imagem. Elas vão escanear o paciente recebendo essa informação do paciente. O paciente passa a ser emissor, né? Fica radioativo, fica aceso por um determinado tempo, até a duração do radiofarmaco, do radioisótopo, e ele vai emitir a radiação para o PET, para o equipamento. Então, o equipamento ele vai fazer uma varredura de 360 graus em volta do paciente, né? Quando é de duas cabeças, eu tenho uma cabeça na parte superior e uma cabeça na parte inferior, que eles vão trabalhar de 180 graus captando imagens. E esses 180 graus é na parte frontal e parte posterior, recebendo essas imagens, transmitindo para um computador, aonde vai trabalhar a imagem para visualizar qualquer tipo de problema. E a radioterapia trabalha com equipamentos que vão fazer o tratamento radioterápico contra o câncer. Nós temos dois tipos de tratamento: a quimioterapia e a radioterapia. A quimioterapia é um composto químico que é injetado no paciente e por onde esse composto químico passar, ele vai trabalhar combatendo o câncer. Ele é geral. A quimioterapia ela é muito mais agressiva que a própria radioterapia. A radioterapia ela é localizada, tá? Então a gente vai trabalhar com a radioterapia na parte localizada, onde você vai tentar diminuir, através da radioterapia, o tamanho do tumor. Quanto mais curto, menor possível trabalhar o tumor, mais fácil é da cirurgia de retirada desse tumor. Então vamos lá, vamos começar com medicina nuclear, né? Desenvolvida por Hal Elder na década de 60, né? É um equipamento usado na medicina nuclear. PET e SPECT. PET é o Positron Emission Tomográfico e SPECT também é, só que ele faz imagens localizadas na sua localização espacial, igual a tomografia. Se lembra quando eu falei de fazer imagens axial, coronal e sagital? Ela vai trabalhar a localização espacial desses tumores, né? PET e SPECT, para detectar e localizar a origem espacial de raios gama emitidos pelo radiofarmaco. Como eu falei para vocês, o paciente ele vai tomar a medicação via contraste ou oral ou injetável, né? E ela vai passear pelo corpo, né? Através da corrente sanguínea, e por onde ela passar, ela vai emitir radiação que vai ser captada pelo equipamento. Tá? Aqui nós temos dois modelos de equipamentos de medicina nuclear, né? Aí vamos lá. O que é medicina nuclear? A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza técnicas seguras e indolores para formar uma imagem do corpo e tratar de doenças.
A medicina nuclear é a única por revelar dados sobre a anatomia e a função dos órgãos, ao contrário da radiologia, que tipicamente mostra apenas as estruturas anatômicas dos órgãos. Estruturas anatômicas dos órgãos. A radiologia, quando ela faz uma imagem do corpo humano, através de emissão de raio-x, que vai chegar a um filme ou um detector para captar essas imagens digitais, ela vai apenas mostrar o contorno do órgão. Não vai mostrar nitidamente o interior do órgão. Ela vai mostrar a parte do contorno anatômico dos órgãos. Já a medicina nuclear, tomografia, ressonância, mamografia, elas vão estudar, que estudam as estruturas internas de forma captando por diferentes tipos de compostos químicos, de densidades. A medicina nuclear ela vai ser injetada no paciente, o paciente começa a emitir radiação e essa radiação será captada pelo equipamento. E esse equipamento vai mostrar as estruturas internas do corpo, tá? É uma maneira de coletar informações de diagnóstico médico que, de outra forma, não estaria disponível. Requereriam cirurgias ou necessitariam de exames de diagnóstico mais caros. Os exames de medicina nuclear frequentemente podem detectar precocemente anormalidades na função ou estrutura de um órgão no seu corpo. Esta detecção precoce possibilita que algumas enfermidades sejam tratadas nos estágios iniciais, como existem uma melhor chance de prognóstico sucedido e recuperação do paciente, né? Então, o que acontece? Raio-X ele vai detectar uma anormalidade na imagem, ou seja, uma diferença de densidade mostrada em sua imagem. Na medicina nuclear, como nos exames contrastados, você injeta um contraste no paciente e essa estrutura ela vai mudar, ter uma mudança de aspecto para você poder entendê-la melhor. Tipo, na detecção de um tumor, de um câncer. O que é câncer, né? Câncer é uma célula que morreu, deixou de executar suas funções. Mas ela não tem a capacidade de se autodestruir. Ela vai morrer, vai parar suas funções. E como nós sabemos, na grande circulação, cada célula é irrigada por um capilar. Então, quando essa célula morre, esse capilar se desconecta da célula e para de enviar sangue arterial. Então, a célula passa a se sustentar apenas com sangue venoso. E nas diferentes fases do contraste, você consegue ver o contraste entrando arterialmente, né, enchendo a célula ou o órgão total. Esse órgão ele vai se tornar radiopaco com o auxílio do contraste. Depois da fase arterial vem a fase venosa, onde há mudança no percurso do contraste. Ele já passou pela célula inicial, em fase arterial, se manteve na célula e começa a fazer a exclusão, a saída do contraste, que é pela fase venosa. Então, nesse momento, você vê a diferenciação da coloração da célula. Na fase arterial, ela vai encher o órgão vai ficar completamente opaco, né? bem claro mesmo, e na fase arterial aquele contraste sai e você não consegue visualizar. Mas na célula cancerígena, quando você fazer a excreção do contraste, essa célula vai aumentar sua densidade, mostrando assim que aquela célula parou com a sua função arterial. Então ali está localizado um câncer. Então essa forma de uma imagem mais contrastada, né,
A gente faz exames contrastados no raio-x, tomografia e ressonância. Na tomografia, ressonância e mamografia, você tem uma eficácia maior eficácia maior e sucesso na detecção de tumores. Então fica muito mais fácil de se detectar um câncer ou não. Vamos continuar aqui. Em que casos é indicado o exame de medicina nuclear? Os exames de medicina nuclear são benéficos para estudar danos fisiológicos ao seu coração, restrição dos fluxos sanguíneos ao cérebro, além do funcionamento de outros órgãos como tireoide, rins, fígado e pulmões. Também tem uso terapêutico valiosos como o tratamento do hipertireoidismo e alívio da dor para certos tipos de câncer nos ossos, tá? Então hoje nós temos vários tipos de problemas detectados na medicina nuclear. Eu tenho a osteoporose e a osteopenia, que é verificada na densitometria óssea, não é? Nós temos fluxo sanguíneo através do contraste venoso e arterial na tomografia ou ressonância, aumento das densidades dos órgãos no raio-x, melhor detecção das partes que serão visualizadas na tomografia e ressonância. Então, para cada tipo de exame contrastado, existe um método de exame, uma sequência, um segmento da radiologia que vai detectar melhor essa parte do contraste. Em geral, existe quase uma centena de diferentes exames de medicina nuclear. Hoje disponíveis, incluindo estudos cerebrais, diagnósticos e tratamentos de tumores. Avaliação das condições dos pulmões e coração, análise no funcional dos rins e de todos os sistemas dos principais órgãos do corpo. Aqui nós temos uma imagem que vocês estão vendo aí, Aqui eu tenho fases de contraste, ó. Eu tenho o contraste do corpo humano todo, dos pulmões, do cérebro, tá vendo? Visualizando mais fácil, mudando a densidade e do corpo inteiro, mudando até mesmo a cor do contraste. Antes nós vimos só aumento de contraste na tonalidade cinza, o branco e o preto. Agora nós temos colorações aquecidas como o vermelho e o amarelo. O vermelho é para esforço e o amarelo é para estado inicial, em repouso. Então vamos lá. Como se realiza um exame de medicina nuclear? Galera, lembrando que aqui nos avanços, aqui é só para você ter uma ideia do que se fazer nessa função, nessa especialização que você vai escolher. Você pode escolher tomografia, ressonância, mamografia, densitometria óssea, medicina nuclear, radioterapia, hemodinâmica, industrial, veterinária, odontológica e por aí vai. Tem uma imensidão de ramificações de avanços tecnológicos na radiologia. Então aqui a gente tenta passar para vocês uma parte que vai despertar o interesse no segmento que você queira. Você pode fazer todos, ou você pode escolher um a um e ir fazendo cada vez por sua vez e se tornar um técnico especializado. Vamos lá. Os exames de medicina nuclear são seguros e indolores. Uma pequena quantidade de material radioativo é absorvida pelo corpo via injeção oral ou inalação. Certas substâncias radioativas são misturadas a um produto farmacêutico especializado que tem
como alvo os órgãos, ossos e os tecidos específicos de seu corpo. A quantidade de material radioativo usado é medida especificamente para garantir os resultados mais precisos dos exames, limitando ao mesmo tempo a quantidade de exposição à radiação, limitando a quantidade de exposição à radiação. Como seria isso? Pô, Miguel, mas o produto radioativo ele fica por tempo. A gente aprendeu lá nos contrastes, né, exames contrastados, que material radioativo ele tem um período de radiação e de vida. Muitas das vezes, quando esse produto ele sai do laboratório, ele já sai com seu tempo de vida ativo diminuído. Então ele começa aproximadamente com 12 horas, chega ao laboratório para fazer o exame, né, a clínica, com a metade do seu tempo útil, é injetado no paciente e se faz todo o procedimento do exame. Sendo que, nesse momento que você está com um produto radiológico no seu corpo, radioativo no seu corpo, você não pode sair do ambiente da clínica. Você tem que ficar lá até finalizar todo o exame. Muitas das vezes a orientação é usar somente o banheiro do laboratório que você vai fazer o exame da medicina nuclear. O laboratório, o banheiro, o ambiente fica ali, que ali você vai estar radioativo, ou seja, você vai estar transmitindo radiação. Então nunca é muito bom se misturar as outras pessoas. Se tiver que fazer um lanche, um almoço, alguma coisa, que geralmente o exame de medicina nuclear dura o dia inteiro. Você faz um exame em repouso, né? Faz aquela primeira imagem, que é chamada de topograma, só faz aquela primeira imagem em repouso, e depois, quando o contraste estiver mais aceso no seu corpo, você vai fazer o exame finalizado, que é com esforço. Muitas das vezes você faz numa esteira, andando, correndo. Então isso tudo tem que se tomar muito cuidado, né? Então vamos lá. Após dado o material radioativo, uma câmera especial é utilizada para tirar fotografias do seu corpo. A câmera é normalmente chamada de gamma câmara, ou um equipamento ainda mais sofisticado chamado de PET, que é o Positron Emission Tomographic, tomógrafo por emissão de positron. Ele vai emitir o corpo, vai emitir o positron e o tomógrafo ele vai captar. Ou os PET scanner possuem detectores especiais que podem captar a imagem dos materiais radioativos localizados dentro do seu corpo. A imagem gravada em filmes ou em um computador é então avaliada por seu médico, né? Vamos lá, continuando. Então, toda imagem que for captada do seu corpo, né, ou pela câmera ou pelos detectores que vão detectar essa radiação fluente do seu corpo, elas vão ser ou jogadas para um filme, né, diretamente, mas isso é um caso mais antigo, ou diretamente para um computador, onde o médico vai analisar todas as imagens captadas e montar o seu filme, visualizando assim qualquer tipo de problema. Então vamos lá. Tipos de radiação utilizados. 1. Partículas beta. Consiste em num elétron podendo, portanto, ser utilizado em terapia, como, por exemplo, no tratamento do hipertireoidismo, do cancro da tireoide, doenças de Planner através do uso do iodo 131, terapêuticas como o iodo radioativo, positron,
Eu não vou ficar falando tudo aqui que vocês estão lendo, vocês vão ler junto comigo. Mas isso aqui, e dentro do curso de extensão, você vai ter todo o material para você estudar um a um. Então, só estou dando alguns exemplos aqui de materiais radioativos utilizados, né? Que é partículas de beta, pósitron, radiação gama, né? Vamos lá. Agora eu falo de tipos de radiofarmacos utilizados. O que é um radiofarmaco? O radiofarmaco é um material farmacêutico que será diluído junto ao radioisótopo, ao material radioativo. Para quê? Para diminuir mais ainda o seu tempo de vida, para que ele não seja introduzido puro no seu organismo e lhe faça mais mal. Vai fazer um pouquinho de mal, mas é indolor. Mas com o radiofarmaco você vai ter um alívio e vai diminuir seu tempo de vida, né? Vamos lá. Um radiofarmaco incorpora dois componentes. Um radionucleído, ou seja, uma substância com propriedades físicas adequadas ao procedimento desejado. Partícula emissora de radiação beta para terapêutica ou partícula emissora de ação gama, parte diagnóstico. É uma vector fisiologia, isto é, uma molécula orgânica com fixação preferencial em determinados tecidos ou órgãos, essencialmente aos radionucleidos são a parte radioativa dos radiofarmacos, mas este também possui uma molécula não radioativa, que se liga ao radionucleito, marcação radioativa, né? E o conduz para os órgãos e estruturas que se pretende estudar. Aqui tem algumas imagens de radiofarmaco, isótopos direto, né? Aí aqui eu também tenho tecnésio 99, né? Vida média, né? Aqui vai mais imagens. O iodo 123 ou iodo 131. O iodo é mais radioativo, tá? Muito mais. Então, o radiofarmaco é eficaz no estudo da tireoide, né? Aí eu tenho o tálio, o gálio, o índio, o xenon, né? O flúor. Isso são tudo tipos de isótopos radioativos que vão se fazer uso em medicina nuclear, tá? Isso aqui vocês vão ler tudo tranquilinho, não tem muita dúvida não. Vamos lá. Utilidade e risco. A importância desse tipo de exames tem merecido cada vez mais reconhecimento. A principal limitação à maior utilização da medicina nuclear é o custo. No entanto, é impossível observar mais processos fisiológicos de forma não invasiva sem a medicina nuclear. A quantidade de radiação que o paciente recebe no exame de medicina nuclear é menor que a radiação recebida numa radiografia ou em uma tomografia axial. São tipos de radiações diferentes, tá? Mas a radiação é bem menor na medicina nuclear, porque é uma quantidade de radiação medida. Já na tomografia, no raio-x, você injeta contraste para ele poder dar sequência e você percebe mais radiação durante o exame. Na hora de expor o paciente, a radiação X é maior do que esses
essa quantidade de radioisótopos aqui para fazer o exame, né? Computadorizada, que visualiza as mesmas estruturas. A quantidade de substâncias estranhas é normalmente tão baixa que não há perigo de interferir significativamente com os processos fisiológicos normais. Os casos mais graves são muitas vezes os casos de hipersensibilidade, alergia, como o choque anafilático do doente em reação ao agente químico estranho. Galera, como nós vimos, em contraste, qualquer substância que você for introduzir no paciente, você deve orientar todo tipo de reação que ele poderá ter, né? Gosto metálico na boca, choque anafilático, se ele for alérgico, né? Você e o enfermeiro tem que fazer uma anamnese junto ao paciente, descobrir quais são os tipos de reações e alergias que o paciente tem, né? Se lembra quais são as reações alérgicas ao iodo? Quais são os pacientes que são alérgicos a iodo? Pacientes com... isso aí. Pacientes com restrição a frutos do mar, tipo camarão. Pô, Miguel, mas eu não gosto de camarão e não sei se eu sou alérgico a iodo. Sempre tem a parte onde pode-se introduzir uma pequena quantidade de contraste no dorso da mão. Caso o dorso da mão fique vermelho e fique coçando, você é alérgico ao iodo. Não tem isso, né? Não tem esse problema. Vamos lá. Aí vem aqui, ó. Sistema nervoso central, cintilografia cerebral. Cintilografia de perfusão cerebral, né? Endocrinologia, cintilografia da tireoide. Então, toda vez que você escutar a palavra cintilografia, é um exame de medicina nuclear. Então, aqui tem alguns exemplos de exames que vão ser feitos na medicina nuclear, né? Terapia com o iodo 131, cintilografia corporal com iodo 12,3 mg, e por aí vai, tá? Cintilografia do córtex, das suprarrenais. De todas as estruturas do corpo humano pode-se fazer uma cintilografia. Cintilografia das parótidas, paratiroidais, né? Por aí vai. Ó, pneumologia, cintilografia pulmonar, cintilografia de perfusão e ventilação. Isso tudo está dentro da medicina nuclear. Eu peguei alguns casos aqui para passar para vocês, mas isso aqui não tem por que eu explicar agora, porque isso aí vocês vão ver durante o curso de extensão e vão trabalhar em cima desse tipo de exame, tá? Vão saber muito mais. Aqui eu só peguei uma relação superficial, né? Vamos lá. Cardiologia nuclear. Angiografia é uma cintilografia. Cintilografia de perfusão do miocárdio com esforço e em repouso. É aquilo que eu falei, você faz uma imagem em repouso e uma em esforço. A em repouso vai aparecer com uma coloração amarela. Quando você faz em esforço, que você começa a andar na esteira, aparece em vermelho. Então essas imagens vão ser medidas assim. Qual a área do corpo, do órgão que está com mais problema ao esforço, e pode ser também ao repouso, tá? Vamos lá. São usados compostos de talho e por aí vai, né? Vamos lá.
Aqui eu tenho algumas imagens, né? Caminho do radiofarmaco, por onde como é que ele introduz no paciente. Uma imagem em esforço dos rins, né? Aqui eu tenho algumas informações do corpo humano. Tem um equipamento de hemodinâmica aqui, ó. Aqui esse equipamento que está aqui embaixo, abaixo da imagem dos rins, é uma imagem de duas cabeças, dois canais, chamado de dois canais. Ele tanto faz superior quanto inferior ao mesmo tempo. Então ele faz um giro de 180 graus, fazendo assim a imagem posterior e frontal, né? Agora vamos lá falar o que é radioterapia, né? Radioterapia tem como falar pouca coisa, porque a radioterapia ela trabalha combatendo o tumor através de radiação, radioatividade. Então, o que acontece? Antes da radioterapia, tem também um procedimento de quimioterapia. A quimioterapia é o composto que você toma, um composto químico que você é introduzido na sua artéria e ele percorre todos os órgãos do corpo. Então, a quimioterapia ela faz cair o cabelo, o paciente passa muito mal. Já na radioterapia, não, a radioterapia é local, o bombardeamento é local. Então, o que acontece? A localização espacial do tumor, se coloca o paciente na máquina e apenas focaliza aquele ponto onde que foi localizado o tumor e bombardeia ele para fazendo com que ele diminua o seu tamanho. Vamos lá. O que é radioterapia? É o uso da radiação ionizante para tratamento oncológico e não oncológico. Essa radiação pode ter efeito anti-inflamatório ou antitumoral, dependendo do tratamento. Podemos levar a uma diminuição do tumor ou até mesmo a sua eliminação por completo. A radiação comumente utilizada é o raio-x, porém é um tipo de raio-x, é um raio-x de uma alta energia e localizado. Assim possui uma característica terapêutica e não diagnostica como o exame de raio-x. Radiação. A gente lembrou lá em física, falou de física. Você tem, quanto maior o KV, você tem uma alta densidade e tudo, então vai trabalhar com a eliminação, com o aumento do KV para poder combater. E uma radioatividade também ionizante. Então o que acontece? Nessa radioterapia existe a branda, a médio e a potencial, que são fases de radiação. A branda é pouca radiação, a média é uma radiação uma radiação média, né, pequena a média, e a processa direto, ela vai combater com alta capacidade lá, com alta densidade, né? Vamos lá. Como funciona o tratamento de radioterapia? O tratamento é feito por meio de equipamento como um acelerador linear, uma máquina que visualmente se assemelha a um equipamento, a um aparelho de tomografia ou raio-x, em que o paciente fica deitado enquanto o aparelho faz o tratamento. Uma sessão de radioterapia pode durar de 3 a 10 minutos e é um tratamento rápido e indolor. A sensação para o paciente é a mesma que se realizar uma radiografia. Normalmente é feita em sessões diárias, de segunda a sexta-feira. O tratamento de radioterapia pode variar entre uma única sessão ou 40 sessões,
dependendo do caso e do tamanho do tumor, né? Específico para cada paciente. Né? Vamos lá. Quais os efeitos colaterais e como amenizá-los? Os possíveis efeitos colaterais dependem muito da intenção do tratamento, da técnica radiológica envolvida e da área do corpo a ser tratada. Podem aparecer apenas algumas horas, pode aparecer apenas algumas horas, dias ou mesmo semanas após a realização do tratamento da radioterapia. Se for por uma área superficial do corpo, o tratamento pode causar um bronzeamento e uma certa avermelhidão na pele. Eritema local. O que é isso? Alguém já conhece alguém que já fez radioterapia? A pele fica meio roxa, avermelhada, como se estivesse tomando um banho de... Banho, não banho. Quando a pessoa está com sarampo, catapora, toma um banho de permanganato. Parece a cor do permanganato na pele. Então, isso não causa dor, mas já aparece porque foi feito um bombardeamento ali de radiação e a pele vai mudando a coloração, mas isso depois volta ao normal. Então, o grande ponto da radioterapia são esses pontos avermelhados, que indicam que o paciente está fazendo a radioterapia, né? Em áreas como abdômen e pelve, há possibilidade de irritação intestinais, como gases, diarreia. No pescoço podem surgir dores na hora de engolir alimentos e tratando a cabeça. Também há a possibilidade de uma queda de cabelo, muito pouca, se a região for do pescoço para cima. Perdão, pessoal. Na quimioterapia atinge o corpo todo. No geral, recomendamos o repouso para evitar a fadiga, além de alimentação equilibrada, com acompanhamento de nutricionista e cuidados gerais com a pele para evitar o seu ressecamento. Na São Carlos temos enfermeiros especializados em curativos e métodos para amenizar os possíveis efeitos da radioterapia. Essa na pele é mais fácil você passar hidratante para poder melhorar o ressecamento, para evitar a queimadura. Vamos lá, radioterapia, o que é? Radioterapia é uma modalidade de tratamento que utiliza a radiação para eliminar as células tumorais. Ela tem como finalidade curar, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Existem dois tipos de tratamentos radioterápicos: a teleterapia, radioterapia externa, e a branquioterapia. A fonte radioativa fica muito próxima do tumor. Basicamente, a radioterapia funciona através de feixes de alta energia, sendo todas as células do campo de tratamento afetadas. No entanto, as células não tumorais se recuperam, enquanto as células doentes são destruídas e param de reproduzir. A recomendação da radioterapia para tumores de cabeça e pescoço vai depender do estadiamento da doença, em que parte a doença está.
Será necessário verificar se o tumor encontra-se em um estágio inicial ou avançado. Geralmente, as lesões iniciais são operáveis e a radioterapia é utilizada devido a algumas contraindicações cirúrgicas. No estágio mais avançado, a dependência da localização e do tumor e a radioterapia, a quimioterapia entra como tratamento definitivo. Ou seja, se a radioterapia não conseguir, aí tem que entrar com a quimioterapia, que é mais eficaz nesses casos. A eliminação tumoral ou após cirurgia, que quando ser realizada. Né? Vamos lá. O tratamento radioterápico pode causar alguns efeitos colaterais durante o tratamento, como a xerostonia, pode ocorrer uma diminuição do fluxo salivar, deixando o paciente com a boca seca. Ou seja, você ficar com a boca seca pode ser uma xerostonia. Mucosite, podem aparecer feridas na boca, acarretando dor e dificuldade para a alimentação. Né? Você não consegue se alimentar com a mucosite. A radiodermite, durante o tratamento, pode ocorrer aumento da coloração da pele na área irradiada, tornando-se seca e escamosa. Por isso a gente trata com um pouquinho após o exame, né? Você faz um tratamento com um pouco fugiu a palavra agora. Tratamento com meu Deus do céu, mas depois que lembro, né? Odiofagia e disfagia, dor e dificuldade para engolir, dor de ouvido, rouquidão, edema na pele e pescoço, hipotireoidismo como efeito tardio, rigidez muscular e fibrose como efeito tardio, dormência ou formigamento nos membros superiores. Lembrei, hidratante. Você passa um pouquinho de hidratante neutro na região onde que foi irradiado. Isso evita um pouco do ressecamento, né? Vamos lá. Na teleterapia, radiação externa, é feito previamente ao tratamento uma máscara que molda a face e o pescoço do paciente. Idealmente, após ela realizará uma tomografia de planejamento, sendo possível calcular o quanto de radiação os órgãos irão receber. Existe uma modalidade, né? Existe uma modalidade dentro da radioterapia, conforme chamada de IMRT, radiação por intensidade modulada. Ela permite, conforme melhor a dose da radiação no tumor, e preservar ainda mais os órgãos saudáveis. A radioterapia mantém como uma importante ferramenta o combate aos tumores de cabeça e pescoço e o trabalho com a equipe multidisciplinar, enfermeiras, enfermagem, odontologia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia. É de vital importância para o controle de seus efeitos colaterais, né? Aí aqui nós temos a imagem
de uma sala, né, de radioterapia. Então, galera, por aqui a gente fecha essas duas matérias. Como é só módulo explicativo para vocês visualizarem o que é a radioterapia e o que é a medicina nuclear, nós, na próxima semana, né, fecharemos a matéria. Semana que vem nós vamos estar entrando com hemodinâmica e industrial, né, só para vocês saberem como é que é, e fecharemos a matéria. Então, eu estou passando aqui agora para vocês um trabalho que vocês vão pesquisar na internet sobre radioterapia e medicina nuclear, como também pesquisarão um pouco de hemodinâmica e industrial na semana que vem. Esse material vai me ser entregue até o dia 31/7 para compor a nota, fechar, somar todas as notas que nós tivemos: tomografia, ressonância, radiologia digital, mamografia, densitometria óssea, radioterapia, medicina nuclear, hemodinâmica e industrial. Então vocês têm até o dia 31/7 para me entregar, tá ok, galera? Fiquem com Deus e uma boa semana para vocês, tá ok? Um abraço para vocês.